Como eu comentava antes com a assessoria da Casa, de 20 em 20 sessões, a gente tem um espaço que é um espaço privilegiado, Júlio, nosso coordenador da igualdade racial, e também, nesse momento, saudar a presença do Guilherme, que representa o deputado Juliano aqui na cidade de Passo Fundo, que é esse tempo mais longo, para uma fala mais demorada, dos mais variados temas que a gente queira tratar, e que é um espaço nobre, vereador Dallalama, onde a gente consegue dialogar de alguns assuntos de forma mais aprofundada. E eu escolhi para tratar hoje, no dia de hoje, vereador Wilson, de dois temas. Primeiro tema, esse tema nacional, que acredito eu precisa, penso eu, ser trabalhado com a tranquilidade e com a responsabilidade que ele merece, vereador Tassi. E segundo, depois desse primeiro diálogo, nós falaremos a respeito de algumas questões ligadas à gestão do município de Passo Fundo. Então, penso que esse espaço precisa ser bem aproveitado. E tomei essa decisão, vereador Isamar, de falar sobre o momento político nacional e, ao mesmo momento, saúdo a diretora da Escola dos Autistas aqui de Passo Fundo, professora Elda, e também o Drebs e a Raquel, que aqui representam a Associação dos Autistas, que a gente possa, uma fala muito importante no início dessa sessão, um bom registro. Tomei essa decisão, vereadora Cláudia, de falar de forma mais aprofundada sobre esse tema a partir da semana passada. Nós tivemos aqui em Passo Fundo pelo menos 3 manifestações que tratam do tema em que o Brasil está debatendo. Uma manifestação chamada por aqueles que se colocam contra a corrupção e em defesa, pelo menos agora, de forma mais clara, do impedimento da presidente Dilma. E 2 outras ações, uma feita pelos movimentos sociais, pelos partidos políticos, pelas lideranças que apoiam o governo Dilma, na última quarta-feira passada, e um debate sobre a democracia 52 anos depois do golpe militar. Penso que nós precisamos explicitar esse tema, porque, que pese cada um ter a sua posição, vereadora Cláudia e vereador Patucci, a gente precisa restabelecer algumas coisas. A sociedade brasileira ela não está dividida e não deve se dividir entre aqueles que são a favor do governo e aqueles que são contra o governo. Porque o povo brasileiro, vereador Tiaquinho, todo ele na sua íntegra, vereador Hernani Leimer, quer que o país dê certo, quer que o país avance, quer que esses casos de corrupção e de malfeitos, por quem quer que seja, sejam apurados e sejam responsabilizados. Ou seja, aqueles que devem, respondam pelos seus crimes. Mas o que nós estamos vendo é o surgimento de um exército de intolerantes. E isso me preocupa em muito. Porque enquanto o debate ele é político, ele é de ponto de vista, e as famílias e as pessoas conseguem fazer esse diálogo, não existe problema algum. Faz parte do processo democrático a diferença de opiniões, inclusive a possibilidade de cada um, assim como cada um dos colegas aqui, tem a oportunidade de colocar a sua impressão do momento. E me chamou muito a atenção o ocorrido na semana passada, e por isso decidi tratar no grande expediente desse tema, quando me pareceu que, em determinados momentos, a intolerância está tomando conta, vereador Paulo Neto. E isso é muito preocupante para a sociedade brasileira. Eu me preocupo muito quando uma pessoa vê uma manifestação e, não concordando com ela, acha que
está no direito de arremessar uma pedra de 3 quilos, 20 andares de queda livre, na direção de um conjunto de pessoas que estão se manifestando de forma pacífica. Isso é extremamente preocupante, porque a pessoa não dimensiona o que aquele ato poderia ter ocasionado para a pessoa, que poderia ser, inclusive, alguém das suas relações, que poderia estar lá no debate se posicionando de outra forma diferente da dela. E eu queria dar prosseguimento, lendo aqui algumas palavras no manifesto que foi lançado por um conjunto de juristas, professores, historiadores, jornalistas, publicitários, pedagogos, assistentes sociais, filósofos, sociólogos, que compõem uma turma do curso de especialização em Ciências Sociais da Universidade de Passo Fundo, Paulo e vereador Rufa, que afirmaram de forma cabal esta preocupação, da seguinte forma: as recentes manifestações pró-impeachment da presidente Dilma, realizadas com ampla divulgação e apoio midiático, estão inseridas em um contexto claro, e eu concordo com essas palavras, de golpe à democracia e à Constituição Federal, retomando expressões reacionárias já vivenciadas outrora e absolutamente inaceitáveis nos tempos atuais. A constante luta contra a corrupção é essencial para garantir a soberania e o fortalecimento do Estado democrático de direito, vereador Patucci. Porém, sobre o pretexto de combater a corrupção, não se pode corromper a Constituição brasileira. E isso nós estamos vendo nos movimentos que são feitos. Eu já fiz uma fala aqui, algumas semanas atrás, vereador Rufa, em que eu achava extremamente, no mínimo curioso, vereadora Cláudia, que nós visse sobre a possibilidade de impeachment a presidente Dilma, que não tem nenhuma acusação contra ela, e no impedimento dela nós levasse à presidência da República o seu vice, que já foi citado em inúmeras delações e que responde a alguns processos, ou na sequência o presidente da Câmara Federal, que é réu em processos junto ao STF, ou quiçá na sequência da possibilidade de alcançar o poder, o próprio presidente do Senado Federal, que também já tem situações e citações de processos judiciais contra ele. Me parece, caros colegas, que o impeachment perdeu força. O impeachment, salvo engano deste parlamentar e daquilo que eu venho acumulando, não acontecerá. O presidente Dilma conseguiu, de forma a reunir novamente a sua base, que dá sustentação ao governo, e o impeachment não passará. Em que pese, no dia de hoje, nesse exato momento, nós termos, por parte do relator do pedido na comissão especial, ele ter encaminhado o seu voto, está em plena leitura dele, pela admissibilidade do impeachment, a favor da abertura do processo. Mas isso são iliações que eu faço de um futuro que nós vamos ainda vivenciar. Mas o principal, e que eu acho importante a gente discutir com a sociedade brasileira, é que nós estamos, a todo momento, chamando a atenção, vereador Rui Lorenzato, para uma crise econômica que prejudica de forma significativa a nação brasileira. São milhares de famílias, vereador Wilson, que perderam o emprego nesse processo de crise econômica. E nós estamos vendo um conjunto de grandes empresas que movimentam a economia nacional paralisada por malfeitos daqueles que estavam à frente delas. Em qualquer outra economia, qualquer outro país do mundo, essas pessoas já estariam afastadas do comando das empresas, vereadora Hernani Leimer. E as empresas continuariam respondendo pelas obras, pelos serviços, pelo aquilo que é necessário para a sua nação. Nós não precisamos ir muito longe.
No caso de corrupção levantado lá na Suíça, que envolveu o consórcio de construção do metrô de São Paulo, os diretores da empresa que foram denunciados, imediatamente foram afastados do comando da empresa, vereadora Elaine Leme, e a empresa continua trabalhando e executando seus serviços, continua propiciando o crescimento econômico para aquele país, bem como a vida das pessoas que prestam serviço para aquela empresa. E aqui no Brasil, nós estamos vendo um conjunto de empresas nacionais que cresceram com muita dificuldade, que assumiram tecnologia de ponta, que são responsáveis por vários projetos, inclusive projetos de importância vital para o desenvolvimento da nação brasileira, que se encontram paralisadas. E nesse período nós vemos grandes multinacionais se apresentando para assumir o controle dessas obras e que representam de imediato a demissão de milhares de trabalhadores. Falo aqui daquilo que os juristas chamam, vereador Patucci, do acordo de leniência. Ou seja, afasta quem tem envolvimento criminal e deixa as empresas e a economia nacional tocar. Quem está perdendo neste processo todo é a população brasileira, porque vê a sua nação se enfiar numa crise econômica que será extremamente difícil sair se nós não liberarmos as empresas nacionais para continuar fazendo aquilo que elas vêm fazendo há muito tempo, que é assumir papel de destaque no cenário nacional, bem como no cenário internacional. E eu acho que a gente precisa imediatamente sair dessa paralisia. O debate político não pode frear o crescimento brasileiro. Nós temos inúmeras coisas que estão por trás desse processo, vereadora Cláudia. A gente pode citar o pré-sal, o interesse das economias internacionais sobre ele. A gente pode citar o interesse das grandes multinacionais na paralisação do desenvolvimento tecnológico brasileiro. E nós estamos num jogo em que junta esses interesses com aqueles que, infelizmente, e aí é necessário que a gente fala, aqueles que não conseguiram aceitar ainda os resultados das urnas. Acho que isso é fundamental, que esta página, vereador Rufa, possa ser virada. O debate político, ele segue. A apuração do processo de corrupção do Estado brasileiro deve seguir, doa quem doer. Deve ser apurado, todos nós queremos isso. Mas nós não podemos cometer, sob pena de vermos uma sociedade dividida, isso que está acontecendo nos dias que hoje presenciamos, onde a população se coloca de um lado e do outro e tem, na divergência de opiniões, a configuração de uma inimizade, de um inimigo da sua vida. É um debate político, é um debate que nós precisamos fazer, e certamente o povo brasileiro, todo ele, está do mesmo lado, na busca de apuração da corrupção, mas também na busca que saiamos desse impasse econômico, dessa encruzilhada econômica que não serve para ninguém, beneficia alguns poucos, que, infelizmente, até o presente momento, nós não conseguimos dar nomes, mas sabemos que em momentos de crise existem aqueles que se interessam que o Estado pare de crescer, que pare de investir, que comece a olhar para a população brasileira de outra forma, e nós pensamos que esse é um momento extremamente complicado. Então, por isso, na minha fala, vereador Marco Silva, vem o apelo para que a sociedade brasileira possa, sim, debater esse momento político e econômico que o Brasil vive. Possa, sim, exigir que todos aqueles que fizeram malfeitos
e que se beneficiaram da corrupção ou que agiram como corruptores sejam punidos, mas que nós possamos liberar a economia brasileira, vereador Rui Lorenzato, para continuar crescendo, porque o povo brasileiro precisa de emprego e renda, e emprego e renda só se dá com crescimento econômico e com trabalho, e é isso que nós precisamos fazer. E agora, passando para esse segundo tema, que é o tema da gestão municipal, e logo, logo eu vou pedir para o Miqueias poder colocar algumas imagens no nosso telão. Eu queria dizer que nós vemos essa crise nacional, e essa crise nacional acaba tendo desdobramentos em nível de Estado, porque se nós não estamos conseguindo gerar e desenvolver economicamente o Brasil, a arrecadação dos municípios e dos estados cai, e isso tem sido um dos principais argumentos para que nós vejamos algo que não é inédito no Rio Grande do Sul, mas que se tornou, pelo menos nesse período, uma prática, o parcelamento dos salários dos servidores estaduais, e que nós precisamos debater como iremos avançar. E que, vereador Hernani Leimer, em que pese a cidade de Passo Fundo está se destacando no cenário nacional, nós temos que ter o cuidado de gerir muito bem o que administramos aqui em Passo Fundo, para que nós possamos continuar fazendo a cidade avançar. E nesse sentido, eu queria aqui, Miqueias, que tu pudesse iniciar a passagem desse vídeo. É um vídeo feito com algumas imagens de ações que o município de Passo Fundo vem fazendo e que a gente queria colocar como uma demonstração de que, em que pese a crise nacional e a crise estadual, vereador Pedrinho Danelli, o município de Passo Fundo vem conseguindo atender a demanda que são muito grandes, que são enormes da cidade de Passo Fundo e que precisam ser vencidas. O município de Passo Fundo continua fazendo obras, melhorando as vias da nossa cidade, investindo em vários locais dos bairros e vilas da nossa cidade, melhorando o deslocamento da população, com infraestrutura pluvial, vereador Rufa, com infraestrutura de asfalto, buscando fazer a melhoria da limpeza urbana, atendendo a melhoria da vida da população lá no bairro onde mais precisa, com várias ações. A gente viu passar aí canalização de avenidas, de ruas, a gente viu passar aí a limpeza de córregos e canalização de alguns córregos e sangas da cidade de Passo Fundo, a gente viu aí a nomeação de novos professores para a educação da nossa cidade, investimento em quadras esportivas, na recuperação da infraestrutura das escolas, ampliação da rede de atendimento de saúde do município de Passo Fundo, que é um investimento importantíssimo, e que aqui depois, certamente, a gente vai ouvir muitos colegas vereadores falarem, mas que tem representado um momento importante para a cidade, vereador Rufa, porque a cidade cresce e atende a demanda da população. Não vou aqui dizer que isto é mérito único e exclusivo desse governo, porque tem envolvimento de conquistas do governo passado, mas que estão sendo finalizadas e entregues por esse governo, com investimentos dessa gestão, mas que tem uma visão diferente para a cidade. Uma visão de desenvolver mais e melhor Passo Fundo. E nós temos, por óbvio, vereadora Cláudia, desafios maiores a enfrentar. Desafios que precisam de um olhar mais apurado e que precisam ser feitos com a responsabilidade necessária para que sejam vencidos e se transformem em realidades permanentes. Eu tenho certeza que programas apresentados nessa gestão terão, inevitavelmente, independente de quem assuma os próximos governos, vereador Wilson, a obrigatoriedade da continuidade. Poderia citar aqui
um que considero muito importante, que é o Centro de Referência, vereador Hernani Leimer, o senhor que é médico, Centro de Referência de Saúde da Mulher. Que esse sim, vereadora Cláudia, vem fazendo a diferença, uma prática e uma política na área de saúde que não havia sido feita nunca na cidade de Passo Fundo e vem fazendo a diferença no acompanhamento da saúde da mulher. Um investimento extremamente importante e que faz diferença já nesse momento e fará uma diferença significativa, muito importante no futuro e na continuidade dessa política pública. O que nós estamos vendo nessa imagem que está passando, e eu gosto muito de falar desses investimentos na área da cultura, o Música na Praça, que é algo inovador e que movimentou um setor econômico da cidade de Passo Fundo, que é o setor da música. Pode continuar transmitindo para mim, Miquel, na sequência, o vídeo. Que movimentou um setor que, infelizmente, antes desse programa, vereador Patucci, não encontrava na cidade de Passo Fundo o apoio necessário para se apresentar, para produzir, para movimentar culturalmente e economicamente a nossa cidade. E outro assunto que eu queria tratar é a questão do investimento na educação profissional. Vereador Patucci, o senhor esteve comigo, Vossa Excelência representando a Câmara, na assinatura do protocolo de intenções, convênio entre o município e o Senai, que num primeiro momento vai propiciar 1.000 vagas para desenvolvimento de mão de obra profissional em várias áreas, vereador Marco Silva. O senhor que tem a ligação com a área do trabalho, não é de hoje. E nós temos também, na mesma linha, a Universidade Popular, que em que pese alguns colegas aqui em determinados momentos para desmerecer o programa Bairro a Bairro, gostam de desmerecer os cursos apresentados pela Universidade Popular, tem potencializado várias famílias, vereador Paulo Neckley, um acréscimo econômico significativo. Quando uma pessoa faz um curso de gastronomia, quando faz um curso de massoterapia, um curso de cabeleireiro, um curso de técnico e administrativo, essas pessoas buscam, vereador Isamar, potencializar a sua renda, ou inclusive mudar a sua ótica profissional. E a Universidade Popular, ela tem se destacado nessas questões, vereador Padre Wilson, o senhor que é, assim como eu que falo aqui nessa tribuna, figura presente em todo o processo de formação da Universidade Popular, que nós acompanhamos isso já de um bom tempo, assim como outros colegas. Nós vemos a alegria, vereadora Cláudia, das pessoas quando concluem o seu curso e vislumbram nesse novo curso uma nova possibilidade de mudança da sua vida e da vida da sua família. O incentivo à formação profissional tem sido uma marca. A inovação na área da saúde tem sido outra. A melhoria da infraestrutura das escolas do nosso município tem sido mais uma. E a infraestrutura da cidade tem sido outra. Onde precisamos e podemos e devemos continuar buscando avanços, vereadora Cláudia? Na melhoria da receita dos nossos trabalhadores. E aqui eu aproveito a presença do CMP e da sua direção para fazer eco com a fala da vereadora Cláudia, que esteve ali presente, junto à vigília que é feita pela direção do CMP, para que a gente busque qualificar ainda mais os nossos professores municipais e resgatar compromissos que são importantes com a educação brasileira. Mas volto a reafirmar aqui, porque acho isso importante, porque nós precisamos, vereadora Cláudia, falar de forma clara e tranquila aquilo que acreditamos e aquilo que achamos possível. Eu fui o autor aqui
conjuntamente com outros colegas, de uma moção em defesa dos investimentos do pré-sal na saúde e na educação. E entendo que nós só conseguiremos fazer a verdadeira valorização do profissional da educação com esses investimentos. Somente conseguiremos, a nação brasileira como um todo, somente conseguirá valorizar o seu profissional de educação, o trabalhador da área da educação, com um aporte financeiro importante dos recursos advindos do pré-sal. E é preciso que nós tenhamos isso em mente, porque qualquer outra fala, qualquer outra proposta será irreal. Não consigo, e não posso, e não farei, prometer ao magistério que consigamos alcançar aquilo que é o anseio de todos, que é a remuneração do piso nacional, plenamente a sua reposição integral, sempre que houver a reposição salarial, porque, infelizmente, aos municípios brasileiros, isso, na sua grande maioria, não é possível alcançar. Mas nós devemos, colegas vereadores que compõem a base do governo federal, a base do governo Dilma, exigir imediatamente que o fundo criado para investimento na educação possa ser direcionado aos municípios do Brasil, para que nós possamos garantir a imediata reposição do piso nacional para o magistério. Isso é a solução, vereador Hernani Laimer, para o Estado do Rio Grande do Sul e para os municípios que não conseguem cumprir com esse compromisso nacional, que é o pagamento do piso. Essa é uma luta que tem que ser feita, tem que ser bandeira de todos os legisladores, que tem que ser bandeira e cobrança permanente. Ainda mais agora, e aqui faço a ligação com a minha fala anterior, ainda mais agora que vemos nesse movimento, pelo menos eu, este vereador, vereadora Cláudia, vereador Pelicioli, que vejo nesse momento um grande perigo ao pré-sal brasileiro. Acho que quando se abre mão da prerrogativa da Petrobras ser a principal investidora na exploração do pré-sal, nós estamos abrindo mão de recursos importantíssimos para a educação brasileira e para a saúde brasileira. E nós não podemos aceitar essas mudanças. Não foi isso que o povo brasileiro saiu às ruas pedindo no passado, quando nós, Parlamento Nacional, aprovou a criação desse Fundo Nacional importante para a saúde e para a educação. E nós não podemos abrir mão nesse período, mesmo que conturbado, um período em que vários interesses, como diria Brizola, vereador Patucci, se pressupõem a Constituição brasileira. E nós temos que ser zeladores daquilo que vai melhorar a vida da nossa população. Era esse o nosso pronunciamento na tarde de hoje. Espero ter contribuído para que nós vençamos esse momento de intolerância que se cria no Brasil, que nós possamos colocar todos a cabeça no lugar, debater como tem que se debater as questões nacionais, mas se debater em alto nível, porque é isso que a sociedade brasileira espera e é isso que as crianças e o futuro do Brasil esperam. Obrigado, presidente.